Foi publicado o conteúdo programático do concurso da UFRJ. Esse vídeo é focado no cargo de assistente em administração e agora a gente já sabe a cara da prova com exatidão. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Fala aí, aqui é o Guidion com mais um vídeo para você. Seja muito bem-vindo ao canal. Se inscreve aí se esse assunto é do seu interesse. A gente já tinha antecipado aqui um mês atrás, né, dessa possibilidade da prova vir sem português, com prova discursiva, um formatinho diferenciado. Eu atualizei aqui o edital verticalizado para quem não tinha baixado, né, com aquela separação por tópicos aqui para adiantar aí os seus estudos. Quem já baixou recebeu pelo e-mail, quem não baixou ainda já baixa ele atualizado. E eu não fiz esse vídeo antes sobre o conteúdo programático porque eu estava trabalhando lá na estratégia, trazendo as atualizações para o pessoal aqui no módulo pós-edital, né? Já tem aqui a hierarquia das disciplinas também. A gente tem bastante coisa para publicar lá. Então no vídeo de hoje a gente vai bater um papo, vamos falar um pouco sobre mentalidade aqui no mundo dos concursos públicos. Vou dar algumas dicas sobre esse formato de prova e esse conteúdo programático, né? O concurso da UFRJ que veio diferente aí do que a gente tinha no termo de referência. A gente teve uma mudança na quantidade de questões, na distribuição, na verdade. A quantidade não mudou, né? São 50 questões mesmo, mas a gente tinha aquela previsão de 10 questões aqui, ó, em administração pública, 10 em conhecimentos gerais e 10 em informática, somando 30 questões. Você veja que nesse sentido não mudou, né? Quando a gente pega aqui o edital do jeito que veio, ele faz 12, 12, 24, com 6, 30. Então não mudou a quantidade de questão, nem total da prova, nem desse trecho em específico das disciplinas ali de conhecimentos básicos, né? E no sentido da mentalidade que eu tinha comentado com você, eu queria mostrar esse comentário aqui para você do Ricardo, que falou o seguinte, ó: eu tenho interesse em estudar, mas ainda não divulgaram o conteúdo programático. Não quero perder tempo estudando o que não vai cair. E tem outros comentários aqui no mesmo sentido. E o que eu quero falar é o seguinte: para passar em concurso, você tem que aceitar a possibilidade de reprovar. Para acertar questões, você tem que aceitar a possibilidade de errar questões. Para estudar as matérias certas com antecedência, você tem que aceitar a possibilidade de estudar algumas matérias erradas também, né? Ou que você não vai aproveitar naquele momento, mas quem sabe num próximo concurso, a gente nunca sabe. E estudo não se perde, né? Sempre se aproveita. Eu fiz Senai, eu fiz um curso de elétrica industrial no Senai e o meu professor falava que conhecimento não ocupa espaço. Eu não sei se isso pode ser levado ao pé da letra, mas eu encaro a vida desse jeito, né? A gente nunca perde, a gente sempre carrega essa bagagem com a gente, às vezes não usa exatamente naquele momento, mas em outra oportunidade, conecta com algum outro conhecimento no futuro, enfim. Por que eu tô falando isso? Vamos ouvir um pedacinho do vídeo que eu trouxe aqui, ó, há um mês atrás, né, um pouquinho antes, dia 18 de novembro, exatamente um mês atrás, sobre o conteúdo do concurso da UFRJ. E aqui eu digo o seguinte: essa prova, ela pode vir tanto com língua portuguesa, raciocínio lógico, né, quanto com conhecimentos gerais, atualidades, geografia, história. Já viu prova de nível médio de prefeitura, que às vezes vem assim? Então a gente não sabe ainda, por isso a gente começa o estudo por onde a gente tem uma razoável certeza, né, uma ideia melhor do que deve aparecer. Noções de administração pública, a gente olha para o concurso da UF, por exemplo, a gente já entende do que se trata. Informática, não tem como mudar tanto, a UFRJ vem com o mesmo conteúdo programático ali através dos séculos, né? Então a gente já tem um direcionamento. Enfim, tudo isso está bem explicadinho aqui dentro da estratégia. E nesse sentido eu queria compartilhar com você as matérias propostas, né, para o estudo pré-edital ali dentro da estratégia, e você vai ver como faz sentido isso de que assumir o risco de estudar algo que não vai cair, de errar questões, de reprovar num concurso, é o que leva você ao sucesso, a aprovar, a acertar questões, a estudar matérias que vão estar no edital. Olha só, conhecimentos de administração pública, eu tenho o arquivo aqui e eu tenho o conteúdo programático divulgado. Vamos batendo aqui um por um, ó. Lei 8.112 foi cobrada? Lei 8.112 foi cobrada. Isso aqui tudo é Lei 8.112, até, se não me engano, até aqui, né? Ele cobrou bem esmiuçado, tópico a tópico, praticamente metade aqui do conteúdo de conhecimento de administração pública trata da Lei 8.112. Lei de licitações, a 14.133, foi cobrada? Não dentro de administração pública, mas apareceu em conhecimentos gerais. Eu discordo, eu acho que lei de licitações não é conhecimentos gerais. Se a gente comparar com as outras aqui, lei de acesso à informação, lei geral de proteção de dados, Constituição Federal, são
assim, extrapolando um pouco, né, podem ser considerados conhecimentos gerais. Lei de licitações não, gente, isso aqui é administração pública purinho. Mas beleza, aparece no seu edital, aparece também na parte mais importante da prova. E dentro da estratégia eu falei isso, eu falei, lei de licitações inclusive pode vir em conhecimentos específicos, porque é específico, né, da administração pública. Então tá lá a lei de licitações cobrada aqui de forma semelhante a 8.112 ali, com todos os tópicos mencionados, né? 9784, Lei de Processo Administrativo, aparece no seu edital? Tá lá, ó. Aparece aqui a Lei 9784. A Lei de Acesso à Informação, a 12.527, ela aparece aqui em conhecimentos gerais, né? E faz sentido, né? Pode ser considerado um conhecimento geral isso aqui. Constituição Federal, exatamente os títulos e capítulos que foram cobrados. Ó. Aparece tudinho aqui, gabaritado. O que entrou a mais foi ciência e tecnologia, que é um trecho pequeno, né? Comparado com esse restante aqui. Então, Constituição Federal gabaritado aqui. Princípios constitucionais explícitos e implícitos, está onde? Ó? Princípios constitucionais explícitos e implícitos. Administração pública direta e indireta. Administração pública direta e indireta. Decreto 1171 de 94. Decreto 1171 de 94. Então, quem estudou isso daqui antes do edital já estava com tudo isso aqui pronto quando o edital saiu. Nada disso daqui foi estudado à toa, né? A próxima disciplina é conhecimentos gerais. E nessa daqui a minha abordagem lá dentro do conteúdo e aqui no vídeo do YouTube também foi diferente. Foi o quê? Deixa por último, esse daqui a gente tem um grau de incerteza muito grande, então não acho que compensa fazer uma aposta agora. E é uma fatia da prova, é uma porcentagem ali da pontuação que ela é pequena o suficiente para a gente tratar isso no pós-edital já com mais certeza, né? Afinal, se a gente procurar provas de conhecimentos gerais em outros concursos, a gente vai ver os mais diversos formatos de cobrança. Atualidades, história e geografia, português, informática, raciocínio lógico, né? Pensa aí, conhecimentos gerais, né? Dependendo do contexto, você pode colocar um monte de coisa ali. E a UFRJ inovou nesse sentido. Ela trouxe uma prova com bastante legislação ali e chamou de conhecimentos gerais. Eu nunca tinha visto ser cobrado dessa forma. O lado bom é que dentro dessa prova de conhecimentos gerais tem diversas legislações que foram propostas, né, para serem estudadas em outras matérias, né, dentro de administração pública, dentro de conhecimentos específicos. O próximo tópico é informática. Nesse ponto, a gente teve aqui um 100% também, né? Conceitos e princípios de Windows e Linux. Aqui, ó, conceitos e principais comandos e funções, Windows e Linux. Microsoft Office e LibreOffice, Microsoft Office e LibreOffice, conceitos de internet, intranet e extranet, está aqui também. Noções básicas de tecnologia, ferramentas, aplicativos. Veio até na mesma ordem, né? Aqui não teve muita surpresa. Então a gente pode também dizer que isso daqui foi totalmente coberto. Tá vendo aqui, ó, ferramentas de navegação, correio eletrônico, que está aqui embaixo, né? 100% também. Conhecimentos específicos na sequência. Aqui a gente teve mudanças, mas grande parte do conteúdo também foi aproveitado. Essa parte aqui não caiu na UFRJ, né, as teorias da administração, mas para quem vem estudando para a Unirio não teve problema com isso, porque está no edital da Unirio, logo teve que estudar. Funções, planejamento, organização, direção e controle, a gente pode abraçar aqui o planejamento estratégico, tático e operacional também, que estão incluídos aqui em cima. Então, olhando para todo esse trecho aqui, ó, do comportamento organizacional, motivação, liderança, comunicação organizacional, trabalho em equipe, etc, etc, a gente consegue matar também esses dois tópicos aqui. Administração de recursos humanos, aqui a gente pegou um pouco mais pesado, né, em recursos humanos por conta do padrão de cobrança da UFRJ lá para nível superior. E no edital a gente observa de forma mais sucinta, fundamentos da gestão de pessoas. Então a gente pode considerar aqui, ó, a administração de recursos humanos, conceitos importantes em relação com outros sistemas, funções do órgão de recursos humanos, atribuições básicas, objetivos, isso daqui também, com certeza. Essa parte aqui de comportamento organizacional, especificamente, ela é meio repetitiva até no próprio edital lá da UFRJ, né? E a gente tem aqui no edital, né? Aqui em cima. Isso aqui também está tudo dentro de gestão de pessoas, apesar de estar cobrado numa profundidade um pouco maior. Então vamos pintar até de um verde diferente aqui, né? Porque pode contribuir ali com uma construção de resposta numa prova discursiva e tudo mais, mas na prova objetiva eu não acho que caia algo tão aprofundado assim. Direito administrativo, a UFRJ não cobrou, nem administração pública, então isso daqui
tá fora, né? Ato administrativo, poderes, continuou cobrando para administrador. Se você dá uma olhada lá no conteúdo de administrador, ela continua com esse padrão de cobrança aqui, mas não trouxe para o cargo de assistente. E daqui para baixo também, administração de materiais, administração de estoques, orçamento público, né? Isso daqui tudo também a gente tem dentro do edital. Aqui a parte de administração de recursos materiais, até o SEI aqui embaixo. Só que o orçamento, a UFRJ cobrou aqui, ó, na prova de administração pública. Na minha opinião, é uma matéria que encaixaria melhor em conhecimentos específicos, afinal, todos os cargos vão fazer a prova de noções de administração pública, né, de conhecimentos de administração pública. E eu entendo que não faz sentido para todo cargo, para toda a área de atuação, a pessoa precisar se aprofundar em aspectos aqui que são mais voltados à área administrativa, né? Pessoal da saúde, né? Pessoal mais específico ali da parte acadêmica, não sei se faz sentido, mas a UFRJ cobrou dessa forma aqui. E aí, concluindo o nosso raciocínio, isso aqui, que é a parte de administração que não caiu, além de cair na Unirio, né? Para quem está estudando aí para a Unirio, contribui para a compreensão de tudo que vem depois aqui na disciplina de administração geral. Então, não é uma coisa também que foi estudada à toa. E, efetivamente, né, o que não caiu foi direito administrativo e administração pública. Então, voltando lá naquela lógica, sempre que você tiver a oportunidade de antecipar alguma coisa, cara, se você conseguir ganhar 20%, 30% do conteúdo, é 30% a menos que você vai estudar depois que sair o edital. E às vezes vão falar do direito administrativo, que eu coloquei ali, né, como uma previsão. Você estudou aquilo dali, não caiu nesse concurso, sai um concurso depois, essa matéria tá lá. Não fica nessa de, eu não sei exatamente o que vai cair, eu vou deixar para começar a estudar só depois quando eu tiver certeza, para eu não perder tempo. Pô, tu não vai perder tempo, mas tu vai deixar de ganhar tempo também, né? E aqui eu não tô falando mais sobre o concurso da UFRJ, eu tô falando pra frente já. Concurso do Pedro II que vai sair, concurso da Rural que vai sair, do IFRJ que vai sair. Nesse cenário aqui, a gente teve uma prova completamente diferente. A UFRJ pivotou, que era muito, muito imprevisível, né? Desde sempre. Era a PR4 quem conduzia os concursos da UFRJ. Desde sempre. A estrutura da prova e os padrões de cobrança eram clássicos ali, né? Não mudava muita coisa e não tinha conhecimentos específicos, por exemplo. Então, foi uma prova completamente nova. Mas, às vezes, tem gente que deixa de estudar para concursos que têm tradição, vão manter essa tradição, já tem uma previsibilidade maior do que vem pela frente, mas não estuda porque quer ver o conteúdo programático, né, para não desperdiçar nenhum minuto de tempo. Mas nessa lógica acaba deixando de ganhar muito tempo, porque tem coisa que você consegue antecipar, tem coisa que você não vai perder. E esse é um pensamento muito parecido com o das pessoas que não resolve questões por medo de errar, ou se prepara, não fechou o edital, às vezes não está ali na ponta da lança, como eu costumo falar, e não vai fazer a prova com medo de reprovar. Mas às vezes a prova vinha num desenho do edital que pegaria certinho o que aquela pessoa tinha estudado. Então ela teria chances de passar naquela prova. E aí eu lembro da frase que quem usa muito é o Fernando Mesquita: não desista da prova que você não fez. Vai lá e tenta fazer, né? Pelo menos você se preparou, vamos ver o que dá. Até para você ter um retrato, né? Para você trazer para a realidade aquilo que você só fazia nos simulados, aquilo que você só fazia no aplicativo de questões. Ali você vai pegar na mão, né? Essa foi a minha nota e daqui eu tenho como melhorar. Então eu queria trazer esse pensamento, né, essa mentalidade antes. Eu acho importante porque tem esse concursão aí da UFRJ aberto e tudo mais, mas tem o futuro também, tem outros concursos que vêm depois, e eu sinto que tem gente que precisava dessa mensagem, né, de uma chacoalhada aí nesse sentido, porque talvez não está sintonizado na frequência certa. E eu acredito que tem que pensar dessa forma, porque concurso não é um tiro, não é um ato, né? É uma maratona, é um processo, é uma coisa que você vai construindo. Então a gente tem que parar de superestimar o curto prazo e subestimar o longo prazo. Porque pensando no longo prazo, essa jornada dá certo, cara. E você vai colocando ali tijolinho por tijolinho, quando você vê, você construiu a sua aprovação. Beleza? Vamos falar especificamente aqui agora sobre o conteúdo programático do concurso da UFRJ. Bom, algumas discordâncias aqui. Cara, 8.112, perfeito, né? Para todo mundo. O decreto, né, do Código de Ética, perfeito. A lei da sua carreira, perfeito. O decreto que fala aqui de redação oficial, perfeito. Lei de processo administrativo e lei de improbidade administrativa, ok, passa. Mas, pô, orçamento público. Para vir aqui, ó, um técnico de laboratório, de biologia, de análises clínicas,
para precisar estudar orçamento público, não acho que está muito bem encaixado, né? Eu acho que poderia vir ali em conhecimentos específicos e cobrar para a área administrativa. Conhecimentos gerais. Primeiro, parece uma prova de legislação, né? Só estou vendo lei aqui, mas vamos lá. Lei de acesso à informação é geral? É. Decreto que regulamenta ela? Também. LGPD? Também. Lei de licitações, cara, não era para estar aqui. Sinceramente, poderia estar aqui em cima, mas para mim seria tão absurdo quanto orçamento público. Mas isso aqui é matéria específica, né, para a área administrativa. E tanto é específica que foi cobrada aqui na área administrativa, né? Constituição Federal, ok, né? Pode ser chamado aqui de conhecimentos gerais, é uma parada que é tranquilo de cobrar para todos os cargos. E daqui para baixo também, tudo bem, eu acho que tá ok, né? Constituição Federal, legislação sobre igualdade racial, enfrentamento ao assédio moral, aqui tem manual de redação. Tá, isso aqui poderia estar aqui em cima, talvez, né? Manual de redação oficial. E aqui, por último, o decreto também, que já aparece aqui em cima. Aí ficou uma redundância aqui, né? É interessante, essa prova ela tem muitas leis que estão em 2 matérias, em 3 matérias, e aí você faz o quê? Você estuda mais ela, por quê? Você está estudando uma vez para acertar a questão 2 vezes, 3 vezes, né? Porque se ela está em mais de um ponto ali da prova, ela pode aparecer mais vezes do que as demais. Isso é interessante. Informática não tem o que falar, é isso aqui mesmo, né? E aqui em conhecimentos específicos, a gente tem também matérias aqui que a gente pode considerar de conhecimentos específicos. Não tem nada de absurdo aqui comparado com o que a gente costuma ver nessa área. Vamos falar agora da distribuição da quantidade de questões da prova e como encarar isso daqui. Essa é a estrutura da sua prova, tá? E aqui tem um perigo muito grande, que é essa pontuação mínima para aprovação, tá vendo aqui? E isso é um perigo muito grande, principalmente na disciplina de conhecimentos de informática. Se você não é bisurado em informática, já está concurso, depois de concurso aí fazendo notas altas nessa disciplina, manja pra caramba, tem vivência, né? Cuidado com essa matéria, porque é possível, e eu já vi acontecer, que um concurseiro faça uma nota excelente na prova objetiva, faça uma prova discursiva impecável e fique aí na nota mínima, principalmente nessas matérias com poucas questões, porque aqui são 6 questões e você tem que acertar 3. Eu até falei isso lá no material. Então, a distribuição de pontos, apesar da gente ter aqui 12, 12 e 6, a distribuição de horas, na verdade, né, de dedicação, ela precisa fazer com que você tenha razoável segurança aqui em informática, esteja acertando 5 de 6, 4 de 6 ali, com frequência, para garantir que no dia da prova, pelo menos as 3 ali, que é a nota mínima, você vai fazer. Então esse é um ponto de atenção muito importante. Um outro ponto de atenção, que eu vou deixar aqui essa dica para você, é a prova discursiva específica. Por quê? O conteúdo programático, você vê aqui, ó, cargo de assistente em administração, conhecimentos específicos da prova objetiva e conhecimentos específicos da prova discursiva, da forma que eu antecipei, que eu citei até o concurso da UENF, lembra? Lá no último vídeo. Olha aqui, ó, é a mesma matéria. Então, você tem aqui leis, decretos, tópicos, que você pode decidir pegar mais leve ou não estudar se estiver muito em cima da hora. Pô, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas sei lá, tu começou a estudar, olhou esse material todo aqui e não vai dar para fechar tudo isso daqui não. Vou ver aqui o que aparece menos em prova e vou deixar de lado, não vou estudar não, vou focar no que mais cai. Só que em conhecimentos específicos é muito mais complicado fazer isso. Por quê? Vamos voltar aqui em cima, que eu vou te dar um exemplo extremo, você vai entender perfeitamente o que eu quero falar. Vamos supor que você está com pouco tempo, você tem mais um dia só para estudar e você tem que optar entre estudar a Lei 8.112, que está totalmente esmiuçada aqui no teu conteúdo e é uma lei que a gente sabe que cai com frequência em concursos da área administrativa, e estudar a Lei 11.091, que é o plano de carreira e cai bem menos, tá? Eu poderia falar para você, olha, se só tem essas 2 para estudar, se só tem um dia, se só tem 1 hora, né? Foca no 8.112, com certeza a chance de aparecer questão disso aqui na tua prova, inclusive mais de uma questão, mais de 2 questões, é muito grande. E se você errar uma questãozinha dessa daqui, você perde 1 ponto só, e eu sei que às vezes 1 ponto te deixa fora do concurso, mas é uma coisa que você pode fazer, né? Uma troca ali, trocar 1 ponto por 2, 3 pontos, é algo que você pode fazer. Qual é o problema em conhecimentos específicos? É que cada tópico desse daqui pode valer 10 pontos. Se aparece uma questão discursiva para você de um desses conteúdos aqui, por exemplo, de
recebimento e armazenagem de materiais e você não tiver o que falar, não souber responder, você pode perder 10 pontos e aí está fora do concurso. Eu sempre trabalho aqui com a ideia de você, mesmo não fechando o edital, você conseguir um desenho, conseguir um recorte ali favorável que te atribua mais pontos do que o teu conhecimento tenha. Tipo, a melhor relação tempo-acertos seria investir o mínimo de tempo possível e trocar pela maior quantidade de pontos possíveis. Você sabe resolver questão, você sabe chutar, você sabe escolher os melhores conteúdos para estudar e isso consegue fazer milagres ali na prova objetiva. E qual é o nosso problema aqui? Que esse concurso tem prova discursiva. Então, essa é uma parte do seu edital que você precisa fechar 100%. Não dá para deixar nada de fora, tá? Essa é a dica máxima que eu vou te dar aqui. Então, olhando para cá, os principais pontos de atenção, na minha opinião, são a prova de informática, que pode te deixar fora do concurso. Se você fizer 2 de 6 aqui, esquece, tá fora. E a prova específica discursiva, que pode, com uma questãozinha de um tópico que você não viu, te arrancar 10 pontos. E aí, você provavelmente está fora do concurso também, mas não pela reprovação e sim pela desclassificação. Você aprova, mas fica lá atrás e não é chamado nunca. Então esses são os 2 principais pontos, além das outras dicas que eu fui dando aí ao longo do vídeo. Se você gostou do raciocínio, da mentalidade, das percepções e quer muito mais disso, eu convido você a conhecer a estratégia. O edital verticalizado está disponível gratuitamente aqui na descrição. Se tiver um comentário, uma dúvida, uma sugestão, pode deixar aqui porque o vídeo continua nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui, até a próxima. Partiu!